Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Se você não tem Bíblia de papel, não pegue o celular. Antes da gente ler essa palavra, eu quero orar com você. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração e vamos orar. Pai, estamos aqui diante da Tua presença nesta noite. Estamos aqui diante da Tua graça neste lugar. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui e sabemos que o Senhor marcou um encontro conosco aqui. Deus, seria tão complicado para nós estarmos num lugar onde uma semente poderosa, uma semente que transforma solo, está sendo semeada. E fomos como uma terra batida pelo mundo, batida pelas aflições, uma terra pisada pelas decepções, pisada pelos relacionamentos, uma terra sem vida, porque a nossa vida comum, natural, arrancou a nossa vontade de viver. Mas Deus, nós queremos colocar o nosso coração em Tuas mãos. Como uma terra, Senhor, boa, nós declaramos que nós receberemos a semente que vai transformar a nossa vida e a nossa fé. Nós declaramos que esta noite o Senhor vai nos revelar aquilo que nós precisamos saber para que tenhamos uma fé inabalável. Nós oramos, ó Deus, porque muitos de nós estão achando que veio porque quis, mas foi o Senhor que marcou o encontro conosco neste lugar. Mesmo antes de nascermos, o Senhor já sabia que estaríamos aqui nesse dia, nessa hora, ouvindo esta palavra. Não foi por acaso que estamos aqui. Foi um arranjo dos céus. O céu arquitetou esse encontro e todas as coisas são feitas no Senhor. E nós cremos. Nós cremos, ó Pai, que esse encontro foi marcado pelo Senhor, para que através desta noite, desta palavra, nada na nossa vida seja como era antes. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero ler com você no livro de Marcos. Eu vou abrir aqui, que é um pouquinho maior para mim. Capítulo 9, a partir do versículo 14. Aqui acontece algo muito poderoso no capítulo 9 do livro de Marcos. Me sobe Pedro, Tiago e João com Jesus para uma montanha. E ali naquele dia, o Senhor se mostra como Deus para 3 de seus discípulos. Aprove a Deus naquela noite revelar Jesus, tirar a capa humana de Jesus e fazer os seus discípulos enxergarem Jesus como Deus. O seu resplendor, o seu fulgor, a sua grandeza. E eles descem daquela montanha com aquela experiência sensacional que eles jamais imaginavam que iam viver. Quero pedir, se você não está trabalhando, para você sair do fundinho aí, se assentar aqui, porque eu preciso que você escute essa palavra. E se você até está trabalhando, pode pegar uma cadeira e sentar também, que eu preciso muito que você não pense que está cansado, com dor nas pernas, e fuja a mentalidade desta palavra. Nós vamos ser impactados com essa palavra. Eles descem de lá. E aí é o capítulo 14 que a gente vai ler. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, 3 subiram, tinha 9 lá embaixo. Viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei, fariseus, discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para encontrá-lo. Primeira da noite que você vai guardar no seu coração. Jesus desce e pergunta: qual é o tema dessa discussão? Por que eles estavam discutindo?
Havia um pai com uma criança endemoniada e pediu para que os discípulos, aqueles 9 discípulos, orassem para que o demônio saísse daquela criança. E eles oraram e fizeram acontecer e nada aconteceu. Então imagino eu a discussão entre os discípulos que estavam conhecendo a graça e os fariseus que só conheciam a lei. Imagino eu que naquela hora os fariseus falando, não, isso não acontece porque vocês não guardam o sábado. Imagino eu se fosse um discípulo naquele dia e falava, então já que você guarda o sábado, vai você no meu lugar orar por essa criança então. Então a discussão foi entre aqueles que deveriam guardar as coisas, fazer as coisas para se conectar ao Senhor e os discípulos que estavam conhecendo a graça, dizendo que Jesus é a nossa conexão com o Pai. Quanto mais você discute a lei, menos fé você tem. Quanto mais você conhece a graça, mais fé você terá. Mais robusta a sua fé terá. Então preste atenção para que você possa ter uma fé inabalável. Você não deve obedecer os mandamentos porque você quer se conectar a Deus, você quer entrar na presença de Deus por aquilo que você faz. Você não tem que deixar de pecar porque você acha que deixando de pecar você vai se tornar santo. Isso é lei. Pastor, mas como eu vou me tornar santo? A sua santidade, ela só é real quando Cristo coloca os seus pecados naquela cruz. E Ele os colocou. É por isso que John Wesley diz que nós temos a santidade como estilo de vida. Ele diz que nós que vivemos a transformação contínua e diária, temos santidade como estilo de vida. Mas não porque nós deixamos de pecar simplesmente. Foi porque Ele encravou os nossos pecados e venceu o poder do pecado sobre nós na cruz. É aí que inicia a nossa santidade. Pastor, então eu posso pecar à vontade? Não foi isso que eu disse. Deixa de ser criança, para com isso. Um monte de adulto, barbado, pai de família, mãe de família. Se você não falar as coisas bem direitinho, pontuar tudo, vai para o lugar errado. Nós estamos igual criança. Igual o Samuel. Né, pastor Filiano? Quantos copos de refrigerante você tomou? 0. 3. Ai, de 0 para 3, muita diferença. 30, talvez. Mas não deu tempo de contar, né? Porque eu estava brincando. Nós estamos igual criança. Nós precisamos alcançar maturidade no Senhor. O que Deus requer de nós vai além de deixar de pecar. O que Ele está pedindo para cada um de nós é que a gente deixe de viver coisas comuns do dia a dia para pessoas comuns. Só que você não é comum. Você não é natural. Você é espiritual. Então vai muito mais além a demanda de Deus para você. E eles discutiam por que não conseguia expulsar o demônio. Então o que você precisa lembrar que para ter uma fé inabalável você precisa de uma revelação genuína da graça do Senhor. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada, correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutiam, perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga ele no chão, ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, ele caiu no chão, contorceu-se, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai do menino. Só quem é pai, só quem é mãe, só quem tem filho, levanta a mão, por favor. Pode baixar.
Preste atenção numa coisa. Vocês que já têm filhos e vocês que os terão, Satanás, quando ele vai atormentar os nossos filhos, ele não envia um demônio mirim. Ele não envia um demônio que está aprendendo a ser demônio para atormentar as crianças. Não era um demôniozinho que estava atormentando a vida deste menino. Não tem uma pessoa tão jovem que o diabo não queira possuí-lo. Então, se o diabo ele não tem idade para atormentar a vida de alguém, para atacar a vida de alguém, porque nós pais, preste atenção no que o Senhor está falando com você. Dizemos que os nossos filhos são pequenos demais para ter experiência com Deus. Eles são pequenos demais para ficar no culto deles. Não é salinha de crianças, não existe nessa igreja, não. Não tem não, vamos colocar os meninos na salinha de crianças que eles incomodam. Não, os meninos não incomodam, não. Os grandes muitas vezes incomodam. Mas as crianças, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui cultuando, de vez em quando, você escuta eles falando aí, ó, porque está aberto ainda. Ah, vai fechar, vamos arrumar, vamos. Mas deixa eu te falar uma coisa, eles não estão me incomodando a pregar falando. Papo reto? Me incomoda você mexendo no celular enquanto eu falo. Me incomoda você conversando enquanto eu falo. Isso me incomoda. Agora as crianças, conversando, brincando, sendo feliz, sendo criança dentro da igreja, não me incomoda em nada. Entenda uma coisa, filho. Se o diabo não brinca com as nossas crianças, por que nós vamos brincar com as nossas crianças e não levá-los para ter um encontro real com o Senhor? Olha o que esse menino viveu essa semana. Olha a experiência que o Heitor viveu esta semana. Imagine se a mãe, rendida pelo cansaço, pelos afazeres, pelas tantas coisas, falasse, eu não vou na igreja. Pensa comigo. 7 anos de idade. 7 anos de idade. A mãe desistindo, cansada, pedindo socorro. Fala com o moleque, não, aquele apartamento acabou, e ele descobre no culto, ele descobriu no culto, que esse Deus que ele canta, que ele clama, esse Deus. E esse moleque é sensacional, tá? Se ele passar correndo aqui, eu falo com ele, Heitor, ele larga o que ele está fazendo na hora. Para o que está fazendo e volta e fala, oi pastor. Hã? Um dia eu vi a mãe educando esse menino, lá na outra igreja, no cantinho. Desse tamanho a mãe, há um ano atrás, um moleque, um pau menor do que era. Colocou ele no cantinho e falou, Heitor, eu falei que você ia perder a chave. Você falou, mãe, pode deixar comigo que eu resolvo. Você perdeu a chave. Chegar em casa, eu vou abrir seu cofrinho, pegar suas finanças e comprar outra chave. A lágrima veio no canto do olho, assim, agora o que eu vou fazer para salvar esse menino dessa mãe, desse tamanho? Segunda-feira eu liguei para ela, ô Samela, eu sei que você está criando um homem, não é um moleque, não é um marica, não é um Enzo. Oh, desculpa. Eu sei que você está criando um homem, e ele é um homem no corpo de criança. Desculpe, seu filho chama Enzo, não foi isso que eu quis dizer. Está mais no jeito de ser do que o nome. Porque tem João aí que é Enzo. Oh, também desculpa que não estou falando assim. Tem Pedro que é Enzo. Acho que não tem Pedro aqui não. O outro Pedro está fora. Por mais que eu fale, eu estrago o negócio. Melhor parar. Continua. Vou voltar para cá. Aí ela traz o bendito. Ah! Liguei para ela. Ô Sandra, sei que você não está criando um moleque, está criando um homem, eu sei. E eu acho que você está certo. Apesar de, né, eu ter ficado chateado por ele. Vamos fazer o seguinte, compra a chave lá, eu vou te ofertar o dinheiro e você arruma com ele o que você quiser e fala com ele que vai dar para ele um dinheiro, pica o dinheiro e dá para ele dividido, só para ele não ter que pagar as contas sozinho. Olha, eu me pondo na bronca por causa do filho dos outros. Eu, pastor, você é abençoado demais, hein? Eu falo assim, obrigado, né, que você vai doar o dinheiro. Não, nós achamos a chave, aleluia, também não tem que gastar. Graças a Deus. Deus aí foi gracioso com ele e mais gracioso comigo ainda, porque eu ia pagar a conta dele e perder a chave. O moleque é top. Domingo. Ô, pastor, tá chovendo, não vou no culto, não. Vai não, bestalhado. Ô, pastor, eu tô no lago, né?
Verão é curto. O verão é curto. Ficar a eternidade no inferno também deve ser curtinho. Ó, também não falei isso não, eu não falo isso. Pregando graça, né, misturado. Não pode. Mas vou te falar, mais vale a eternidade do céu com o Senhor do que um diazinho na beira do lago. Amém, igreja? Amém. Então é por isso que semana que vem você vai trazer um amigo, nós vamos lotar essa igreja. Amém? Põe cadeira, João, até lá no fundo. Amém. Até lá no fundo. Se esse negócio ficar vazio, Jesus na glória. Não tem si para aquele que crê, viu? Nós vamos encher essa igreja. Amém. De quem precisa de Jesus. O cara é muito bom, deixa ele lá. O cara está na igreja, deixa ele lá. Está muito ruim, vai cair, desviado, bêbado, devendo, trazer para cá. Está sujo, traz para cá. Está fedorento, traz para cá. Samila trouxe o menino para cá, domingo passado. Agora me fala o seguinte. Quando ele estiver ensinando o evangelho para os netos, 80 anos já, qual que é a primeira experiência que ele vai contar para os netos? Quando ele tinha a sua idade, eu estava numa igreja, quando ele tiver 80 anos, pastor de várias igrejas, aleluia, formado vários pastores, viajado o mundo todo anunciando o evangelho. Ele vai ensinar para os netos. Olha, minha primeira experiência com o Senhor foi numa igreja que estava começando. Eu tinha 7 anos e ela tinha 2. Num belo domingo, a professora Luana, a tia Luana, disse que Deus era todo poderoso, tinha todo o poder. Eu peguei aquela palavra. Aquilo entrou dentro do meu coração como uma tocha de fogo. Como John Wesley diz, naquela noite incendiou meu coração. Uma chama no meu coração tão diferente, assim o Heitor pode contar a experiência. Foi uma chama tão poderosa e ela me ensinou o que era amém. Então quando ela conjugou essas duas palavras dizendo que Deus era todo poderoso, eu peguei aquilo para mim e disse, então ele vai me dar uma casa e amém, porque eu creio. Amém. Não tem tamanho para ter experiência. E nós não vamos brincar de ser igreja mirim. Nós formamos ali uma igreja séria como a sua aqui. Somos sérios naquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós cremos que mudando a vida dessas crianças, nós vamos mudar a vida desta nação. Dando a elas a oportunidade de ter experiência com Jesus. Elas podem ter experiência em algum lugar? Sim. Pode ter experiência em qualquer lugar. No Oriente Médio, o pastor Elias Dantas diz que tem gente sonhando com o Evangelho. Sonhando com o Evangelho. Tem ninguém pregando para eles, não. Eles estão sonhando com o Evangelho. Sonhando com Jesus. Você que é pai e mãe, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando com seus filhos ali, não. Nós estamos formando homens e mulheres cheios da presença de Deus, que irão com facilidade aonde a gente nunca foi, que experimentarão com naturalidade o inatural, o sobrenatural, porque serão intimidade com o sobrenatural. O diabo não estava brincando de ser diabo com a vida desse menino. E nós também não estamos brincando de reino com a vida dos nossos meninos. O nosso reino, ele é real. No 20, a Bíblia diz, ao se aproximar de Jesus, parece que aquele menino piora. Presta atenção. Então trouxeram o menino. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma confusão imensa no menino. Ele caiu no chão, contorcia, espumava pela boca. Preste atenção nos ensinamentos que o Senhor está nos dando. E eu queria te dizer uma coisa. Essa pregação se resume em 5 minutos. E eu vou chegar lá. É por isso que eu preciso que você fique atento naquilo que eu estou te dizendo. Parece que às vezes a gente entrega a vida para Jesus e a vida piora. Parece que às vezes nós estamos orando pelo marido, em vez do marido voltar para casa, em vez dele parar de beber, ele bebe mais. Parece que às vezes a gente entrega a vida dos nossos filhos para Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus está indo conosco para dentro da nossa casa, porque você sabe, quando você sai daqui, Jesus fica aqui, você vai embora sozinho, amém? Não, amém. Você entregou sua vida para Jesus, aonde você estiver, Ele estará com você. Então você não precisa orar. Deus, me despeça em paz quando você sair do culto, porque Ele não vai te dar tchau. Ele é um Deus residente. Ele reside
em você. Então parece que às vezes quando você encontra com Jesus, você lembra daquele senhor que estava com a filha doente há 12 anos? E ele encontra com Jesus. E ele fala, Jesus, vamos lá em casa, porque minha menina está doente. E Jesus, bora. Quando Jesus vai no meio do caminho, encontra com outra pessoa, faz um milagre. Os amigos dele chegam, o servo chega e fala, cara, deixa Jesus em paz, é porque sua menina morreu. Eu me ponho nessa cena. Você consegue se colocar nessa cena? Você precisando de um milagre, encontra aquele que pode resolver o seu milagre. Jesus. A sua fé é exatamente igual à fé do Heitor. Nem a mãe dizendo que o apartamento foi embora, ele acredita nela, ele acredita no Senhor. E daí você encontra com Jesus, tá Jesus, vamos em casa, o trem tá ruim, né? E aí ele, vambora, vou com você. E aí eles vêm caminhando, tem uma multidão, uma confusão danada, de repente chega alguém, um conhecido seu. Chega sua cunhada. Ó, aquele apartamento que você disse que ia entrar para você, eu já sei que não vai entrar. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. O que ele ia fazer? Jesus estava ali, o amigo chegou por aqui. E agora? Eu me imagino nessa cena. Jesus dando a mão para aquele marmanjo e falando, bora, vamos continuar fazendo o que a gente já estava fazendo? Creia somente. Parece que piora quando a gente encontrou Jesus, mas é o último fôlego de vida de Satanás de tentar romper com aquilo que ele está tomando. É o último fôlego de vida dele de possuir aquilo que ele já estava possuindo. É a última tentativa. Mas entenda uma coisa, filho. Não tem batalha espiritual entre diabo e Jesus. A Jesus foi entregue todo poder nos céus e na terra. Todo o poder. O que restou para o outro lado? Zero poder. Ele não tem poder lidando com Jesus. A Jesus foi dado todo o poder. Amém. Pastor, de vez em quando eu converso com algumas pessoas, elas falam, pastor, eu tenho medo danado de alguém orar por mim e manifestar um trem estranho. Vou te explicar isso uma vez só, mais uma vez, e você nunca mais vai pensar nisso. A Bíblia diz que aonde Deus manifestava no Santo dos Santos, naquele lugar, era dividido em 3 partes. Átrio, lugar santo e Santo dos Santos. O átrio é a parte externa, a nossa parte externa. Se você dormir, eu vou dar um glória a Deus para você acordar. Amém. Não dorme, não. Tem que gritar para você não dormir, né? O lugar santo é a nossa alma. Mas no Santo dos Santos, só uma pessoa específica podia entrar. Nosso espírito. Se o imundo entrasse naquele lugar, ele morria. No Santo dos Santos é o seu espírito. E lá está a presença do Todo-Poderoso. Ninguém pode entrar lá. Então você não tenha medo, porque a Bíblia diz que o amor, Cristo é o amor. Cristo é a expressão do amor de Deus. Deus é a fonte de todo amor. O amor lançou fora todo medo. Amém? Amém. Estou regulando aqui porque não pode passar de 7h30 hoje não. Aquele homem ora no versículo 22 assim. Muitas vezes o Espírito lança no fogo e na água tentando matá-lo, Jesus. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos se puder. Jesus pergunta para ele no versículo seguinte, se puder, mas eu quero falar com você ainda antes disso. Jesus, tenha misericórdia de nós. Essa é uma oração que Davi fez. Davi ele fez uma oração no capítulo
51, no versículo 11 do livro de Salmo, dizendo: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. E muitos de nós têm orado nesse sentido, mas nós estamos fazendo orações veterotestamentárias. Orações baseadas na lei, não na graça. Cristo é a misericórdia de Deus na nossa direção. Deus já teve misericórdia de você quando colocou Cristo ali naquela cruz. A Bíblia diz que nós devemos chegar com confiança, com ousadia ao trono da graça, porque ali está a misericórdia do Senhor para nós. Cristo está assentado no trono da graça. Muitas vezes nós vamos orar e falamos como se a gente quisesse entregar a direção da oração para Jesus. Nós pedimos tudo que a gente quer, mas falamos: mas se o Senhor puder, que faça a sua vontade. Mas é óbvio que vai precisar ser feito a vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: se a palavra dele estiver em nós, nós estivermos nele, a palavra dele estiver em você, você estiver nele, tudo aquilo que você pedir vai ser dado, concretizado, feito. No passado, o Espírito Santo visitava aquele povo e visitava só alguns daquele povo. Reis, sacerdotes e profetas visitavam. Mas agora o Senhor está presente aqui, amém? Amém. E aí eu vou te perguntar mais uma vez: quando você sair daqui, aonde que Ele está? Comigo. Comigo, em mim, vai comigo. Vai com você, o Espírito Santo mora em você. Então não é entramos na tua presença. Nós já estamos na presença dele. Porque afinal de contas nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Não tem como estar mais nele do que nós nele e Ele em nós. Você consegue ver algo, né, mais próximo do que isso? Não. Às vezes a gente imagina que nós seguramos na mão de Deus. Até uma música, né? Segura. O leopardo, quando quer pegar um chimpanzé, o leopardo pode subir na árvore. Só que ele não pode fazer é pular de galho em galho. Sabe o que ele faz? Ele assusta os chimpanzés, cai de baixo. A fêmea está com seu filhote agarrada nele. E ela está segurando o seu filhote, mas quando ele assusta aquela fêmea, ela tem que pular de galho em galho. Então, ela solta o filhote e o filhote tem que se agarrar nela sozinho. Mas por que o leopardo, ele assusta aqueles macacos? Porque ele sabe que quando o filhote segura a mãe, um deles vai cair. Quando a mãe está segurando o filhote não cai, mas quando o filhote está segurando a mãe e a mãe não está segurando, o filhote ele vai cair. E é isso que tem acontecido conosco. Nós temos imaginado que nós estamos segurando o Senhor e é por isso que de vez em quando a gente solta. Mas nós precisamos entender que é Ele que tem segurado em nossas mãos. Ele que tem segurado na sua mão. O Senhor, o chamei pela justiça, por justiça, e te tomarei pela tua mão e te protegerei. Ele te tomou pela mão. Já assistiu Discovery? Já viu o leão caçando? Já viu a leoa caçando? As costas ficam até curvadas assim, verdade ou mentira? Vai baixadinha, mais baixo do que os arbustos, do que o mato, para ver se caladinha, pé por pé. Usa esse ditado lá da sua cidade também? Pata por pata. Mas a Bíblia diz que o Senhor está ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Pera lá, tem um trem que não joga. Tem algo nesse versículo que não funciona com o comum da vida animal. O animal, quando ele está caçando, ele não ruge. Ele vai caladinho para ver se pega desapercebido. Mas se ele rugir, ele provoca medo, ele provoca pânico, ele provoca pavor, ele bagunça a nossa vida, e aí nós soltamos as mãos do Senhor e caímos de onde nós estamos. Mas entenda uma coisa,
Ele estendeu a sua mão quando você estava afundando. Quando Pedro ele sai de dentro do barco, ele sai por uma palavra. Entre aquela água e os pés de Pedro tinha uma palavra. E a palavra era vem. E Pedro ele não pisou nas águas, ele pisou na palavra. Mas quando as coisas ficaram ruins para Pedro, Jesus não disse afoga homem sem fé, afoga homem de pouca fé. Ele disse: Pedro, a sua fé é muito pequenina, me dá a mão, que com a mão dada nós vamos voltar andando sobre as águas, porque agora continua tendo uma palavra para você pisar sobre esta palavra, filho. Quando a multidão aumentava, versículo 25, Jesus deu um jeito de finalizar a história. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir falar, eu ordeno que saia e nunca mais volte. Eu sei que você passa por dificuldades, filha. Eu escuto muitos de vocês. Eu sei que nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu sei que a vida de imigrante, ela não é fácil, mas entenda uma coisa: se você estiver no Brasil, você que é brasileiro, se você estiver na Espanha, se você estiver em Portugal, se você estiver na Itália, você ainda assim vai ser estrangeiro. Você entende? Porque você não é morador do Brasil, você está lá de passagem. Então eu sei que nós vivemos por momentos complicados, mas tem uma coisa, tem algo que eu sei com todas as minhas forças: que o Senhor, Ele age no oculto. Quando a multidão estava aumentando, Jesus resolveu logo aquele problema daquele menino para que aquela multidão dispersasse. Eu queria que você entendesse que Deus age no íntimo, que Deus age no secreto, que Deus age no silêncio, que Deus age na madrugada, que enquanto dormimos Ele trabalha, Ele age, Ele opera. Talvez você esteja vivendo uma noite que parece muito escura, mas a Bíblia diz que a alegria, que a tristeza, ela podia durar uma noite, mas o sol ia raiar e a alegria ela ia voltar para a sua vida. Mesmo que a noite esteja muito escura e densa, eu quero te dizer uma coisa: Ele age no seu íntimo, no silêncio e na madrugada. Nada pode acontecer se o Senhor não autorizar. E nada que o Senhor resolver fazer sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Ele é o Deus que faz da noite dia, que faz da morte vida, que faz da doença saúde, da prisão liberdade, da tristeza alegria, da depressão confiança nele. Jesus levanta aquele menino, versículo 27, e o toma pela mão. Olha a quantidade de ensinamento. Eu vou te passar a carta pastoral, você envia para um monte de gente, porque todos esses ensinamentos vão estar lá. Olha a quantidade de ensinamento em uma única história. Jesus não é aquele que abate, é aquele que levanta. Então, quando você estiver escutando alguém que tudo dele é ruim, ele é mau, ele só enxerga o ruim em todas as coisas, você não pode ficar com aquela pessoa. Pastor, mas ela está no buraco. Então, ela está no buraco. O que nós precisamos fazer é dar a mão para tirá-la de lá, e não é entrar no buraco. Quando você está escutando uma pregação que está te abatendo, está te deixando aflito, afligido, filho, desliga o celular, o computador, para de escutar esse pregador. Que a palavra do Senhor, ela diz que é a graça dele, o seu amor, o seu afago, que tem nos constrangido a mudar de vida. É o amor de Deus que tem te levado a viver uma vida nova, uma vida diferente. Corra dessas mensagens que acusam. Fuja daqueles amigos que só te consomem, te abatem. Pastor, e como é que eu vou fazer? Se conecte a quem te levanta. Jesus é aquele que nos levanta. Aleluia. Pastor, e como é que nós vamos fazer para anunciar o evangelho dessas pessoas? Você tem uma obrigação como cristão. Levar a vida onde tem morte.
levar fé aonde há dúvida, aonde há incredulidade. É essa a nossa atitude como cristão, não o contrário. Não deixar a fé do outro movimentar a nossa fé. A fé do outro é na coisa ruim. E muitas vezes a gente acredita mais nele do que na verdade, na palavra. É aqui que nós devemos ficar. Para a gente finalizar, versículo 22, aquele homem disse: tem misericórdia de nós e ajuda. Me ajuda, Senhor, se puder. Aí Jesus começa o versículo seguinte, fazendo uma pergunta. Se puder? Perguntou Jesus para aquele homem. E Jesus completa. Tudo posso. Tudo é possível. Repita comigo. Tudo é possível, àquele que crê. Você está na cena. Você está ali. Você viu Jesus descendo com os 3 discípulos do monte. Pedro, Tiago e João. Eles estavam atônicos, alegres. Eles estavam incendiados, eletrizados pelo Senhor e não podia contar nada para ninguém. E você vê os 4 descendo do monte sem saber o que tinha acontecido. Mas aí os 3, desesperados com aquilo que eles tinham visto. E Jesus conversa com aquelas pessoas, com o fariseu, com a multidão, com o pai do menino. E ali naquele enredo, você assistindo aquilo tudo, você vendo aquilo tudo, me responda uma pergunta. Quem teve fé dessas pessoas para que aquele menino fosse liberto? Quem teve fé? Fariseu que não cria em Jesus? Os discípulos? Quem teve fé? O pai do menino que nem acreditava que Jesus poderia fazer algo tão poderoso? Aqui está a chave da sua fé inabalável. Aqui está a chave de uma fé inabalável. Não foi pela fé dos escribas que aquele menino foi curado. Não foi pela fé do seu pai que não creu que aquele menino foi curado. Tudo é possível àquele que crê. E naquele momento, quem que você enxerga naquela multidão, naquele tanto de povo que creu? Responda, filho. Jesus. Quem creu no meio de toda aquela multidão? Responda. Jesus. Vou te perguntar de novo. Quem creu no meio daquela multidão? Jesus. Tudo é possível ao que crê. Jesus, ele habita em você, não é na sua fé, é na fé dele. A palavra diz que ele é o autor da fé, ele é o construtor da fé, ele é o escritor da fé, ele é o fundador da fé, mas ela diz também que ele é o consumador, está dizendo que é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Aplauda ao Senhor. Ele aperfeiçoa a nossa fé. Não é na sua fé, é na fé dele. Não é na minha fé, não é na fé do pastor, é na fé de Cristo. Tudo é possível ao que crê. Cristo é o Filho de Deus e ele crê em nós porque está dentro. Ele crê através de nós porque ele efetua a sua vontade através de nós. Ele é o Cristo que creu e a fé dele não é uma fé oscilante. Ele é o fundador da fé inabalável. Não é porque eu senti, não é porque minha mãe falou, não é porque a Regi falou, não é porque o birro dos habitantes falou, não é porque qualquer um disse alguma coisa. Ele tem uma promessa para mim e eu creio que ela vai se realizar. Eu não vou pisar sobre as águas, eu não vou pisar sobre o nada, eu vou pisar sobre uma palavra, eu vou pisar sobre uma promessa, e ele prometeu que ele faria, e ninguém vai impedir ele de fazer. Caraca.
Sabe quando eu quis gravar aquele vídeo que eu gravei hoje na segunda? Mas eu te falo uma coisa. Aqui, você não precisa ter dó de mim, não. Eu estou falando não é para você ter dó de mim. É para você entender que eu também tenho uma vida agitada como a sua. Desde segunda eu estou querendo gravar um vídeo e não encontrei tempo de gravar. Pastor, não é possível. Vamos ver comigo uma semana. Bora. Tem um lugar lá em casa para você. Ó, tem já gente aí, ó. Já tem um querendo ir. Ah, é o Dani, né? Falando que não tem, né? Fica ruim para ele. Você vai dormir lá na varanda. Preste atenção no negócio. É difícil para todo mundo, filho. É difícil ter 3 ofícios. É difícil trabalhar durante o dia. Enquanto eu trabalho, eu cuido de você, porque muitos de vocês já conversaram comigo durante o dia. Qual foi o dia que você me ligou que eu falei, eu não posso te atender e não retornei? Para não falar que não tem ninguém aqui, tem uma pessoa que eu devo a ligação, é a mãe do Wagner. Falei agora e lembrei, mas eu vou pagar a ligação, tá, Wagner? Você vai lá e fala com ela que eu vou ligar para ela essa semana. Enquanto eu estou falando com você, meu WhatsApp está tocando. Eu tenho um sócio no Brasil que me liga 200 vezes por dia. Paga isso, paga aquilo, tá sem dinheiro, vamos comprar aquilo, deu zero naquilo outro, taranã, e eu estou aqui trabalhando. Na quinta-feira, quando eu chego em casa, não tem uma quinta-feira em casa à noite. Na sexta, nenhuma sexta à noite. 2 segunda-feiras por mês nós temos reunião. Toda terça-feira nós temos escola de formação. Tem dó de mim não, filhão. Não quero que você me veja como um coitado. Não é isso. Eu estou dizendo para você que o que tiver que fazer, nós vamos fazer para que o reino do Senhor avance. Eu empenhei minha vida, minha família, meu dinheiro naquilo que é o mais importante, porque tudo isso que eu estou falando com você é passageiro. E tem coisas que são passageiras, mas são muito importantes, como família. E eles têm custeado um preço altíssimo para a gente poder viver isso junto. Queria te dizer uma coisa. Eu não vivo pela minha fé. Eu vivo na fé do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por uma revelação da graça de Deus sobre as nossas vidas, entendendo que não é a minha fé que move a mão do Senhor, é que eu estou nele e ele tem uma fé inabalável. E quando ele morreu na cruz, eu disse, Jesus, me leva com o Senhor, eu quero morar com o Senhor nos céus. Lembra do ladrão da cruz? E ele disse, olha, hoje mesmo você vai estar comigo. Preste atenção numa coisa, quando você está nele, tudo que é dele é seu. Quando ele morreu naquela cruz, tudo que era seu, ele encravou naquela cruz. Agora não somos mais nossos, não vivemos o que é nosso, vivemos o que é dele. Livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia conta uma história de homens curando outro homem. Presta atenção, certo dia, estou acabando. Certo dia, por volta das 3 horas, Pedro e João foram ao templo orar. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado de fora da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse naquele lugar. Quando ele viu Pedro e João, que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João, olhando para ele, disse, olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando que ia receber alguma esmola. Pedro, no entanto, diz, não tem nem prata nem ouro, mas eu te dou aquilo que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão. Olha para você ver, Senhor Jesus é o que levanta, amém? Segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e tornozelos foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando, louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar, ouviram louvar Jesus, todos perceberam que era aquele mesmo mendigo que estava, tantas vezes, tinha visto na porta formosa. E ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pódio de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava dele. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse eles.
Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder e devoção. Pula para o 16. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos nossos olhos. A fé no nome de Jesus, a fé de Jesus curou diante dos nossos olhos. Gálatas 2, versículo 20, na revista e corrigida, a Bíblia diz o seguinte. Deixa eu abrir. Você pode ficar de pé, equipe de louvor pode subir para cá. Versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus. Eu gosto da revista e corrigida porque ela não diz que nós vivemos na fé no Filho de Deus. Nós vivemos na fé do Filho de Deus. A fé não é nossa, é dele. E é porque nós estamos nele que nós temos fé. Ele está construindo uma fé inabalável em nós, porque nós estamos entendendo que nós estamos nele. O que nós efetuamos é na fé do Filho do homem, não é na nossa fé. O que nós vivemos de poder e graça não é no nosso poder, é no poder de Deus que nos aperfeiçoa e que age através de cada um de nós. Nós vamos ver muitos milagres nesses dias. Nós vamos ver muitos milagres nesse tempo, onde Deus estará edificando em nós uma fé inabalável. Você pode dizer amém? Então aquele milagre que você tem buscado, aquela promessa que Ele te deu, que ainda não chegou, que ainda não aconteceu, eu queria te dizer, é o tempo de Deus para que essas coisas aconteçam. Nós temos milagres para contar. O Michael tem uma experiência de milagre sensacional. Ele também precisava de um apartamento e ele disse, até tal data eu vou ter o meu apartamento. Recém-chegado com o Senhor, mas apaixonado por Cristo, um leitor, um estudioso da palavra do Senhor, e assim Deus fez na vida desse menino. O que acontece? Ele creu na fé do Filho de Deus. Muitos milagres têm acontecido. É tempo de viver milagres, filho. Você precisa entender. Vamos falar? Você precisa entender esta verdade. Eu queria te chamar aqui à frente. Você que quer viver, você que precisa viver. Você que está doente. Você que o seu pai está doente. Você que precisa de uma cura. Vem pra cá. Nós vamos orar por você.